Esse podcast é uma realização do Museu Casa Darcy Ribeiro. Continuamos a fazer escavações e, na proporção que íamos trabalhando, mais e mais sepulturas encontrávamos. Nada encontramos que pudesse identificar as ossadas, mas acreditamos que sejam de sacerdotes falecidos há muito tempo, ou de membros da Irmandade de São Pedro. Todo o chão da igreja está repleto de sepulturas. Este é o 6º episódio de Cidades em Fragmentos, um podcast sobre a construção da Avenida Presidente Vargas no início dos anos 40 e a dispersão pela cidade das coisas que ela demoliu. Hoje vamos contar a história do caminho entre as campas das igrejas e o cemitério do Caju. Na corte do Rio de Janeiro do século XIX, somos apresentados ao carioca Luiz Gonçalves dos Santos, que se declara o mais humilde e fiel vassalo de Dom João VI, o monarca português. Em 1821, sob a alcunha de Padre Perereca, ele é o autor do livro intitulado Memórias para servir a história do Reino do Brasil. Nele, Padre Perereca, entre espaços, personagens e eventos do Rio colonial, trata de reservar algumas linhas para a Igreja de São Pedro. A 10ª rua é a de São Pedro, que tem o seu começo junto ao mar. Chama-se Rua de São Pedro porque, antes de chegar à Rua dos Ourives, passa pela frente da Igreja do Santo Apóstolo. Essa formosa igreja não é grande, porém muito sólida. Tem um zimbório muito belo entre duas torres. Interiormente, a sua figura é oval, toda dourada com 3 altares. Não era como se a igreja de São Pedro lhe fosse estranha. Padre Perereca integrava há décadas a Irmandade de São Pedro. Portanto, não é surpresa que ele tenha sido sepultado lá em 1844. Ele habitou uma catacumba da igreja durante um século. Dali, ouviu as rezas que ricocheteavam pelas paredes de pedra e mármore da construção suntuosa, sentiu as vibrações das badaladas do sino abrigado por sua torre e testemunhou as idas e vindas de fiéis e clérigos que se mostravam tão entusiasmados com casórios, batismos e festividades, quanto comovidos com missas fúnebres. Padre Perereca também se tornou um espectador dos cânticos performados pelo coro da Igreja de São Pedro, instituído em 1764, com doações do benfeitor Manuel Vieira dos Santos. Em troca de sua generosidade, foi prometido que Manuel seria sepultado naquele templo na ocasião de sua morte. A promessa não foi cumprida, mas seu nome estampou a placa de uma lápide que permaneceu vazia até que fosse arrancada entre 1943 e 1944, com a destruição da Igreja de São Pedro. Apesar da ausência de Manuel, Padre Perereca não estava só em seu leito de descanso. No Rio Antigo, como produto da colonização portuguesa, morria-se de outra forma. Quando alguém morria no Rio colonial, era preciso preparar seu corpo para descansar no mundo dos vivos e preparar sua alma para se elevar ao mundo dos mortos. A morte importava como passagem para além da vida, e uma boa morte, aquela que assegurava uma boa passagem, era meticulosamente arquitetada. Naqueles tempos, a morte exigia algumas precauções. Fossem palavras ditas ou escritas, o vivo registrava como os momentos após a sua partida deveriam se desenrolar. Como seu corpo seria preparado para o sepultamento? Quais missas seriam realizadas? Onde seria enterrado? Mesmo antes da morte, quando o moribundo se encontrava no limiar da vida, era protocolar que recebesse os sacramentos. A parada do seu coração sinalizava, então, o começo das preparações do seu corpo. Vestir-se adequadamente era uma exigência para o fatídico encontro com a morte. As cores e os tecidos que abraçavam o morto, bem como as flores das grinaldas e as posições das suas mãos no caixão, eram coreografados com brio. Uma vez que o corpo do morto estivesse preparado, se anunciava o momento de encomendar sua alma. A cerimônia de encomendação poderia ser realizada no lar, desde que fosse conduzida pela voz de um pároco e respeitasse os desejos expressos pelo morto. Em seguida, o corpo do morto deveria ser conduzido para um templo. As ruas da cidade eram atravessadas pelo cortejo de familiares, amigos, vizinhos, amantes e colegas que compunham a marcha espiral ao redor do caixão. Qualquer estranho que se deparasse com o cortejo se sentiria inclinado a prestar gentileza de retirar o seu chapéu e postá-lo junto ao peito, e quem sabe até marchar com o caixão. Afinal, a morte exigia companhia.
Aos sons dos passos da comitiva fúnebre se somavam as palmas, os cânticos e as badaladas dos sinos. Era assim que o morto, aninhado em seu caixão, alcançava seu local de repouso. Mas essa cidade que acompanhava seus mortos às sepulturas também era a cidade das epidemias. A febre amarela e a cólera assolaram a população do Rio no século XIX e levantaram preocupações quanto ao lugar adequado dos mortos. Já não poderiam ser bem-vindos nos templos e nos seus arredores, pois a proximidade favoreceria a disseminação de doenças. Os odores que os mortos exalavam das suas sepulturas, uma vez espalhados pelo ar, ameaçavam contaminar a cidade. As ciências médicas de 1900 sugeriam que, para a segurança dos vivos, era urgente que eles fossem distanciados dos mortos. As queixas se estendiam inclusive ao cemitério dos Pretos Novos, aberto no século XVII nos fundos do Hospital da Santa Casa de Misericórdia. No século XVIII, com a expansão do regime escravocrata e do tráfico transatlântico, ele foi transferido para a Igreja de Santa Rita, no centro da cidade, e finalmente para o Cais do Valongo, na Gamboa. O local recebia os corpos de escravizados, cujo direito ao sepultamento era restrito a alguns lugares: o Largo de São Domingos, o Convento do Carmo e o Convento de Santo Antônio. Artigo 1º. 4 cemitérios são destinados para a sepultura dos indivíduos que falecerem na cidade do Rio de Janeiro, a saber, o de São Francisco Xavier, na Ponta do Caju, o de São João Batista, na Freguesia da Lagoa, o dos Mínimos de São Francisco de Paula, no Catumbi, e dos Ingleses, na Gamboa. Artigo 2º. Os 2 primeiros são os únicos considerados públicos e destinados para a sepultura geral das pessoas não privilegiadas. O 3º e o 4º são particulares. Trecho do decreto número 1557, assinado por Dom Pedro II em 17 de fevereiro de 1855, que determinou a profundidade das covas, os custos dos sepultamentos, a altura dos muros dos cemitérios e outras diretrizes para se morrer na cidade dali em diante. Contudo, restaram os mortos que foram sepultos antes da proibição do Império. Na igreja de São Pedro, Padre Perereca e os demais mortos continuaram descansando sob os olhos vigilantes do padroeiro de Barbas Brancas, até serem despertos bruscamente em 1943 pelas picaretas arrasadoras da prefeitura. Vieram as pás e as picaretas para despedaçar a igreja de São Pedro. Quem se fizesse testemunha desta operação confundiria um canteiro de obras com um sítio arqueológico. Os trabalhadores retiraram azulejos e tijolos, artefatos litúrgicos, talhas, retábulos, altares e também ossos, restos de sapato e pedaços de madeira que constituíam os caixões. Àquela altura, a maioria dos mortos da igreja de São Pedro já haviam perdido seus nomes. Carcomidos pelo tempo e pela terra, eles não puderam ser identificados. Embora se acreditasse que as demais sepulturas da igreja de São Pedro pertencessem a sacerdotes falecidos há muito tempo ou a membros da Irmandade, não havia como ter certeza. Ficaram os rumores de que o templo havia sido local de descanso entre um século e outro, de nomes como o do poeta Manuel Alvarenga, lembrado por seus escritos e por sua participação na Inconfidência Mineira, do bispo Dom Antônio de Aguiar, que assistiu à aclamação de Dom João VI com seus próprios olhos, do padre compositor José Garcia, cujo talento lhe garantiu o cargo de mestre da Real Capela de Dom João, e, é claro, do personagem que inaugurou a nossa prosa, Luís Gonçalves dos Santos, o Padre Perereca. O enviado do jornal à noite acompanhou as obras de demolição da igreja de São Pedro. Quem o recebeu no canteiro de obras, que mais parecia um sítio arqueológico, foi o arquiteto do Serviço do Patrimônio, Lélio Landucci. O repórter estimou que havia passado de 500 o número de mortos da igreja de São Pedro. E assim, em poucos dias, nada menos de 3 toneladas de ossos humanos foram retirados dos escombros. Quando ainda havia esperança de que a igreja de São Pedro fosse poupada pelas picaretas arrasadoras do progresso, pretendia-se alojar os mortos no Templo da Sé, até que pudessem retornar ao seu descanso. Quando a igreja de São Pedro fosse reconstruída em outro local, os mortos seriam sepultados novamente. Mas, como sabemos, santo de casa não faz milagre, e este plano nunca foi concretizado. Mas afinal, o que poderia ser feito dos mortos de um templo que acabara de ser condenado à morte? Para os mortos da igreja de São Pedro, a sentença foi a seguinte: uma vez expulsos de suas sepulturas, foram escavados, carregados através dos escombros de seu templo e colocados em caixotes de madeira. Ficaria registrado na ata do processo de exumação, publicada pelo jornal à noite, que os membros da Irmandade de São Pedro se reuniram ao redor destes caixotes para uma prece por aqueles que já haviam partido.
Em sufrágio dos seus mortos, que aí dormiam o último sono, realizou-se uma cerimônia religiosa. O irmão provedor, auxiliado por outros irmãos, rezou um libera-me antes da partida dos mortos. Feitas as rezas, os mortos foram transplantados por caminhões da Rua de São Pedro para a Rua Monsenhor Manuel Gomes. Lá aguardavam os portões abertos do cemitério de São Francisco Xavier, ou Cemitério do Caju, situado na região norte da cidade. Ele foi o primeiro a ser inaugurado na esteira do projeto médico legal e da proibição dos sepultamentos em templos. O cemitério do Caju era destinado para as pessoas não privilegiadas, os escravizados, os doentes, os pobres e os condenados à pena de morte. Por determinação do Estado Imperial, o cemitério do Caju era retido e administrado pela Santa Casa de Misericórdia, instituição de raízes portuguesas estabelecidas em meados do século XVI, com a pretensão de amparar os carentes, fossem estes vivos ou mortos. Lá, no cemitério do Caju, em 1943, os caixotes com os mortos da igreja de São Pedro foram descarregados de caminhões e enterrados novamente em uma cova de 3 metros cúbicos. Desta vez, não houve reza. Hoje trouxemos o episódio O Enterro dos Ossos.